Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais espacial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Violência irrompe no México após assassinato de chefe de cartel. Então, cara, caso vocês não tenham visto, isso literalmente aconteceu ontem, né? Teve uma operação no México que o El Mencho, o chefe do cartel de Jalisco, da Nueva Generación. Exato, cartel de Jalisco Nueva Generación, foi morto numa operação e, cara, os caras só estão tacando fogo no México inteiro, né? Caos total no México. Então, caminhão tacando fogo. Esse aqui é o cara, Nemesio Oseguera Cervantes, né? E a gente tem um mapa do México aqui, só pra vocês entenderem. O cartel dele era de Jalisco, né? Jalisco. E ele não é pelo que eu entendi, não é a mesma organização do que a organização do El Chapo, que era o cartel de Sinaloa, que é aqui em cima também. Acima, né? É aquilo. Ah, será que essas organizações já foram aliadas em algum momento? Eu diria que é provável, né? Provável. Até pela natureza geográfica da coisa. Os cartéis no México, eles são muito organizados, né? É horrível falar isso, mas Sim. não fica eles, hoje em dia, né? Não ficou mais disputando território, porto a porto, cidade a cidade. As coisas são muito acordadas, né? Tem meio que uma comissão de traficantes que mantém as coisas tranquilas, né? Então a gente tá acostumado com o México, que é um lugar que tem facções que são muito poderosas, tem armamento militar, né? Volta e meia aparece imagem dos caras flexing, né? Facções mexicanas flexing. Aí os caras estão vestidos como se fosse da SWAT mesmo, né? Sim. Não sei até que ponto eles são tão bons segurando, portando fuzil, né? E operando, mas eles estão muito bem munidos. E aí as coisas, apesar de estarem num alto grau de complexidade, alto grau de financiamento, são estáveis, relativamente estáveis. Por isso que as imagens chocam, né? Pois é. E, cara, aqui no, sei lá, no Rio de Janeiro, quando teve a mega operação no passado que mataram 130 bandidos, o CV chegou a fechar algumas ruas com ônibus, chegaram a atacar fogo no ônibus, mas é aquilo, foi só no Rio, sabe? Não foi uma coisa coordenada, não foi nacional. E o que aconteceu no México é, cara, em várias cidades diferentes espalhadas pelo México, teve esse tipo de ataque, assim, né? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Por exemplo, aqui tem um mapa dos ataques do narcotráfico no México. Cara, você vê. Espalhado. Coisa, né? Norte, sul, leste, oeste, sabe? Até nas províncias bem próximas dos Estados Unidos tá acontecendo esse tipo de coisa. Exato, então... States, estados com CJNG, que é o cartel Jalisco Nueva Generación, sei lá. Retaliatory Violence. Então, cara... Se fosse no Brasil, isso aqui seria loucura, entendeu? Cara. E aí muitos lugares tiveram que interromper serviços básicos, né? Escola cancelada, hotel fechado. Exato. Jalisco é uma província, parece, turística. Aí os hotéis fecharam, a escola fechou. Exato. As pessoas ficaram em casa. Tem essas matérias aqui, então. Companhias aéreas cancelam voos para o México após morte de chefe narco. O que mais? Morte de El Mencho desencadeia ataques em 9 estados do México. Talvez essa notícia aqui esteja até desatualizada. Que ela é de ontem à tarde. Aqui tem mais foto da violência. Opa, tá aqui. Cadê? O vídeo mostra pânico em passageiro no aeroporto após morte de traficante no México. Então, vamos ver se a gente consegue abrir o vídeo. Cadê? México tem aulas suspensas e ondas de saque após morte de líder de cartel. Então, cara, isso aqui tacaram fogo no Cusco também, né? ¡Vámonos! Supermercado grande lá. Enfim, caos, né? Caos, mas ao que parece não tem morte civil confirmada ainda, né? Os caras têm aquela diretriz, eles não apelaram nessa do terrorismo total, até as últimas vias. São práticas de terror, né? Tacar fogo no mercado, que não tem nada a ver com a operação. É terrorismo. Mas, sei lá, não abriram fogo contra a população civil. Ou não fizeram um atentado propriamente. Tava lembrando agora, tô pensando das coisas do Pablo Escobar. Pablo Escobar derrubou um avião. Porque, Matou, pues ahora sí que la ciudad... 400 pessoas em um ataque. Ao que parece, não tem morte civil confirmada, então os caras só meio que aquela diretriz a carioca, né? Que é, toca o terror aí, fecha a cidade, mas não mata ninguém necessariamente. Isso tá mudando, mas... Ao que parece o cartel de Jalisco. Exato, eu achei interessante, né, cara? Porque no Peru, sabe, os traficantes são muito mais malucos, assim, saem só fuzilando pessoas num show que não tem nada a ver. Isso retaliando uma coisa relativamente pequena, né? Que não é a morte do seu líder. Eu esperava até que se esse tipo de coisa fosse rolar no México, a retaliação seria até maior. Mas enfim, o que a gente sabe sobre a operação, né?
parece que a gente tem fortes indícios de envolvimento dos Estados Unidos. Então, essa conta aqui levantou uma lei, que é Claudia Sheinbaum, autorizou a entrada de 19 membros da Marinha dos Estados Unidos, do Navy SEALs, né, no México para treinamento e operações especiais. 12 dias depois, as forças especiais mexicanas mataram El Mencho. Não poderia ser mais claro, Trump está eliminando todos seus inimigos nas Américas. Raul Castro é o próximo. O cara tá se afobando. Apesar dessa conta ser muito boa, mas... Se não poderia ser mais claro, é complicado, né? Poderia ser mais claro, podia ser uma sala aberta, podia ser bem mais claro. Uma declaração, né? A declaração formal da presidente, podia ser muito mais claro. Mas, enfim... Isso é suspeito, né? A gente tem fortes indícios de que os Estados Unidos, de fato, cooperaram, né? É aquilo, foram os Navy SEALs que mataram o cara? Não. Provavelmente não. Se fosse isso, eu acho que a gente saberia. Eu acho que o Trump já teria feito uma conferência de imprensa, estaria se gabando e tal. Mas, cara, que os Estados Unidos ajudou, aparentemente eles de fato ajudaram. Então você vê, nova força-tarefa dos Estados Unidos ajudou o México em caçada contra traficante. Então você vê, uma nova força-tarefa militar dos Estados Unidos, especializada em coleta de dados de inteligência sobre cartéis de drogas, ajudou na operação do exército mexicano que matou um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo. O envolvimento da equipe, que envolve múltiplas agências do governo norte-americano, foi confirmado pelo Ministério da Defesa do México. Em nota, o governo mencionou uma cooperação bilateral entre os países para encontrar El Mencho. A Força-Tarefa foi lançada formalmente no mês passado. O grupo, batizado de Força-Tarefa Conjunta Interagência de Combate aos Cartéis dos Estados Unidos, tem como objetivo mapear cartéis de drogas nos dois lados da fronteira dos Estados Unidos e México. Então, você vê... Cadê? O subsecretário de Defesa dos Estados Unidos também comemorou a cooperação. Então, esse Christopher Landau é um cara famoso lá nos Estados Unidos. Detalhes sobre os dados que os Estados Unidos teriam dado ao México não foram divulgados. Então a gente ainda não sabe exatamente o que os Estados Unidos entregou. Pode ser que ao longo de hoje, ao longo de amanhã, dessa semana, a gente veja. Mas, cara, claramente é impressionante. Eles organizaram essa equipe mês passado, mandaram os Navy SEALs lá pra treinar os caras em como fazer esse tipo de operação e aparentemente já tá colhendo frutos, né? Interceptaram, né? O que parece, interceptaram o El Mencho quando ele tava embarcando no avião pra ir fazer um tratamento médico na cidade do México. Aí interceptaram, os caras optaram pelo combate e aí todo mundo morreu, né? Normal. Eu acho que até aí não tem nada de polêmico na operação. Mas eu acho que revela um pouco da relação entre os dois países, né? Trump tava colocando muita pressão em cima da Claudia Sheinbaum, que é presidente do México, se você não sabe, deveria saber. Sobre o tratamento que é considerado, né, leviano, um pouco sério, que ela dá às facções. E aí acho que a gente já tratou em vídeos pregressos a ideia de que, a política no México ela é muito centralizada, né, ela é muito unitária, mas ao mesmo tempo ela tem muita penetração de cartel também, entendeu? Então, por mais que a Claudia Sheinbaum tenha a da aprovação de 70%, 80% aparece às vezes, não necessariamente isso quer dizer que ela tá tendo um trabalho bom no combate ao crime. Na verdade, provavelmente não tá, né? É muito mais sobre estabilidade, né, do que qualquer coisa no México, política mexicana, ao que parece. E aí o Trump tava, beleza, mas você tem que enfrentar os cartéis, Aí, inclusive, lembrei do episódio. Mataram o que seria o Bukele mexicano, né? Lembra? O cara era prefeito de uma cidadezinha, que era duro contra o crime, tava começando a ter projeção nacional, ele foi assassinado. O que começou uma onda de protestos e uma tendênciazinha de queda, né, na popularidade da Claudia Sheinbaum. Que a galera já tava falando, igual rolou no Nepal, vai rolar no México. Não. Pois é, entendeu? Enfim. E aí, nunca, né? Mas a ideia é justamente essa. Aí ela talvez tenha se sentido movida, né, pelas próprias forças internas a colaborar com os Estados Unidos, ou o cenário que eu prefiro pensar, né, no Novos Trumpistas Show, é que o Trump conseguiu extrair essa concessão dela, isso seria muito esquisito, seria muito estranho para corrente política de onde ela vem, assim, né? Ela é meio de centro-esquerda, né? O López Obrador é um cara que nego falava que tinha umas conexões bem esquisitas com os cartéis do México, que era o antecessor dela que fez ela como sucessora. Padrino dela. A Claudia Sheinbaum é meio a Dilma, né? Mexicana, assim. De muitas formas. E aí é isso. Acho que é aquela coisa, às vezes, como governos de esquerda são favorecidos para tomar ações de direita, assim, né? Ela foi e fez, né? Colaborou com os Estados Unidos, tudo por debaixo dos panos, né? Pra manter a pose, né? O façado do governo. Mas aí colaborou com o Trump e abateu o cara só, sangue frio. E tomou, né, o dano, né? Teve levante, né, no México, essas queima-queima, quebra-quebra, etc. Mas parece, cara... Tranquilo por enquanto. Tranquilo, né? Pois muito tranquilo.
Cara, de hard facts, é isso. Porque acabou de acontecer, o México não é um lugar com uma grande cobertura internacional, também não é famoso por jornalismo local. Pelo que eu sei, até tudo que acontece no México que não é na cidade do México é difícil de rolar por causa dos cartéis, então eu imagino que demore até a gente ter mais informação. Mas, cara, eu acho que tem vários possíveis takeaways, assim, interessantes sobre tudo isso que rolou no México. Primeiro, cara, tudo indica que foi relativamente fácil pegar esse cara, entendeu? Então, o Trump... Não é o Trump, né? É o governo dele, Christopher Landau, o governo dos Estados Unidos, quem quer que seja, decidiram, não, vamos fazer aqui força-tarefa de dados e etc. E a gente consegue caçar o cara. Então, mano, mostra que já é mais uma vitória dessas coisas que o governo americano só simplesmente consegue ir lá e resolver, entendeu? Então, o governo americano simplesmente resolveu a questão da Venezuela. Eles só sequestraram o Maduro e foram embora. Sucesso, assim, 100%. Retumbante. Foram lá agora e mataram um chefe do tráfico. É tipo, cara, fix everything button, you can just do things, sabe? É tipo, criaram força de tarefa um mês atrás, agora já mataram o cara. Ah, isso quer dizer que resolveu o problema do México? Não. Mas quer dizer que, tipo, cara, essa ideia de que, não, tudo você precisa de anos e anos de estudo e preparação e planejamento, sabe? É tipo... Pensar em todos os poréns possíveis, né? Exato. Não, claro que preparação, estudo, etc. é importante. É óbvio que é, sabe? Mas você não precisa de anos, talvez. Não meses é o suficiente. E não pode... isso nunca pode ser uma desculpa pra inação, né? Pra letargia. Não é que eu não tô fazendo nada, eu estou refletindo sobre o que eu vou fazer. Isso cada vez mais tem virado, né? Meio hábito assim, né? O ethos do nosso tempo não, eu vou ficar aqui, cara, imaginando todos os possíveis downside, todos os possíveis impactos da parada. E a verdade é, cara, quando você bota também tudo na régua, dá uma vontade de não fazer nada, entendeu? É óbvio, né? É natural, entendeu? Se você pensasse que, sei lá, 1000 carros vão ser queimados, sei lá, 100 carros vão ser queimados, 10 ônibus, um Costco, você faria as coisas da mesma forma? Provavelmente não, entendeu? Você precisa ter a primazia da ação. Então, eu entendo que tem muitas pessoas que têm esse viés antes de fazer as coisas. Eu discordo da ideia de que, nossa, poxa, vão queimar um Costco, então não deveria fazer. Eu acho que, tipo, foi mal, cara. Queimar um Costco é um preço perfeitamente aceitável a pagar pra esse tipo de coisa. Queimarem ônibus, etc. Mas, enfim, outro exemplo de ação que foi feita que mostrou, claro, que dá pra você fazer as coisas é a Operação no Rio também, né? Total. De novo, teve um baita planejamento? Teve. Tudo indica que foram vários meses e meses e meses. Mas, cara, a polícia conseguiu encercar o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, que é o grande quartel-general, grande fortificação do Comando Vermelho. E, cara... Nacional, né? Nacional. E não teve morte de nenhum civil, basicamente, né? Morreram policiais, né? Morreram 4 policiais. Parece que nessa operação aqui mexicana morreram 3 policiais também. Então, ou pelo menos foram baleados, na verdade. A gente não sabe nem se eles morreram ainda. Gravemente feridos, né? Foi o que eles falaram. Mas, cara, eu acho interessante, né? Por preocupação do Trump com o México é, pra mim, muito instintiva, né? E também a capacidade do Trump de ter vitórias, cara, tá ficando cada vez mais restrito, claro, que é na política internacional. Internacional. Então, os adversários internos do Trump, uma coisa bem romana, né? Os adversários internos do Trump são mais formidáveis do que basicamente todos os povos, todos os vizinhos, todos os rivais geopolíticos, né? A gente nem falou sobre Irã ainda, porque eu acho que tá muito especulativo. Pode ser uma derrota do Trump? Não sei o que vai acontecer, então não tem como avaliar ainda, né? Mas, cara, cada vez mais ele mostra assim, cara, quando eu faço dos Estados Unidos pra fora, barbada. É muito tranquilo. E é o que tem sido, especialmente na América Latina. E é muito natural, né? O Trump, ele pega o legado do Joe Biden, né? Que é o Joe Biden, ele, de propósito, né? Cada vez mais tá claro, só tacou o foda-se pra fronteira americana. Entre 10 e 20 milhões de ilegais atravessaram as fronteiras dos Estados Unidos ao longo do governo do Joe Biden, que é um absurdo, né? Acho que todo mundo pode concordar com isso. Ainda mais se for uma coisa com propósito, né? Mas tudo bem. O Trump pega isso, estabiliza a fronteira muito rápido, assim. Metade do primeiro ano de governo já estava tudo certo. E agora é o próximo passo, né? Você manteve a fronteira em si, agora você vai estabilizar a região adjacente. De novo, metáfora romana, né? Os romanos, eles colocavam, né, muitas vezes a fronteira... Às vezes eles avançaram, né, na história, mas fronteira germânica é o Reno. Às vezes a gente faz incursões e estabiliza a população lá, né? Para não falar vai chacina, né? Mas é o que os romanos faziam. Mas é o que os Estados Unidos pretende fazer agora, é estabilizar a região. Porque a atividade de atravessar as pessoas pela fronteira americana é uma atividade controlada pelo narcotráfico no México, entendeu?
em grande medida. Então, porra, vai chegar e agora vai estabilizar a região adjacente à fronteira. Pra mim, muito normal. Ah, mas a soberania mexicana, etc. Cara, a Cláudia Sheinbaum já se mostrou disposta também a colaborar, entendeu? Então... Não, soberania mexicana. Porra, foda-se a soberania mexicana. Estamos no século XXI. Todo mundo sabe, tem basicamente 3 países no mundo que tem soberania. Estados Unidos, China e Rússia. O resto Irã. é tudo... Irã. Então, o resto é tudo meio que uma coisa cinzenta ali, sabe? Mas outra coisa que eu tava pensando sobre isso, cara, o Trump cada vez mais... Ele mostra que ele tá governando como verdadeiramente o executivo, sabe? Então... sei lá, agora, tendo mais contato com economistas e tal, pra mim tá ficando cada vez mais claro que existe uma forma de pensar que é a forma executiva e existe a forma de pensar que é a forma política pública, sabe? Uhum. E aí, em geral, o que o cara de política pública faz? E aí, política pública leva em conta economista, óbvio, mas leva em conta várias outras profissões. Advogado que trabalha com isso, eu diria que também é um dos principais. Que a ideia do cara é o seguinte, eu vou criar um sistema que vai ter incentivos. E aí, ao longo do tempo, o que eu quero acontecer vai florescer naturalmente, entendeu? E isso é um approach muito diferente de, tipo... vou fazer. Eu vou pegar um grupo de homens, eu vou juntar eles com uma missão e eles vão executar, entende? É muito diferente. Então, essa é meio que a ideia de... como você combate as drogas? Não, pô, a gente pode legalizar as drogas, pode dificultar... o tráfico de armas, a gente pode fazer política prisional de uma certa forma e tal. Isso é meio que o pensamento do cara de políticas públicas, sacou? Não, vamos criar um sistema pra que, naturalmente, com a evolução orgânica das coisas, o tráfico pare. Beleza, isso pode funcionar? Pode, eu acho que em muitos casos funciona. Mas, pô, a história dos últimos 30 anos do Ocidente mostrou que não é em todos os casos que isso funciona, sabe? Tem muitas batalhas que o mundo ocidental não conseguiu vencer. E tráfico de drogas é uma delas. E tem um approach executivo, que é só tipo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no Morro do Alemão e matar 130 caras? Então, let's do it. A gente tem que ir na Venezuela e sequestrar o Maduro? Então, vamos fazer. E, na minha opinião, cara, você falou de política interna e política externa americana. Eu acho que um dos problemas de por que não dá pra fazer isso internamente é porque você requer mais ambição, entendeu? E eu acho que talvez eles estão botando o dedinho na piscina e estão vendo, o modo de pensar executivo, enérgico, funciona. Vamos ver até quão longe a gente consegue ir. Porque eu tava refletindo sobre a briga do Trump com as universidades em Harvard, sabe? Uhum. Enfim, de novo, essa parte do episódio já é takeaways, tá? De hard facts, a gente já falou tudo que tinha pra falar. Mas a briga do Trump em Harvard, ela foi meio que com o estilo de pensamento da política pública. Foi, Harvard, eu não vou te dar mais o dinheiro, você tem que adotar essas políticas aqui, que é o seguinte, você não pode mais discriminar contra judeu, você tem que adotar uma tal porcentagem de conservadores, você não pode fazer ação afirmativa, e aí, no longo prazo, eu acredito que, naturalmente, você vai fazer nudges para que Harvard vá se tornando mais parecido com o que eu quero. Só que eu tava vendo o pessoal compartilhar os subdepartamentos do departamento de história de Harvard de hoje versus 1950. Você viu isso, né? Que era, hoje em dia, o que nego em Harvard, tá? Não tô falando da USP e tal. Tô falando de Harvard. O que nego estuda no departamento de história? Estuda história dos povos latino-americanos e caribenhos. Maneiro. História do... Não é maneiro. É maneiro se eles estudassem na moral, mas tu sabe que não vai ser na moral, entendeu? História da mulher negra no Sudão, sacou? Já não é tão História lésbica, sabe? Menos maneiro também. E aí nos anos 50, os tipos de coisa que nego estudava era história medieval, sabe? História da igreja, reforma protestante, Grécia, Roma, sabe? Tinha também leste asiático, sudeste asiático, sabe? Povo subsaariano. Tinha isso também, porque é aquilo. Essa ideia de que, nossa, os Estados Unidos sempre só olham pro próprio umbigo é mentira. É falso. Eles são o povo que mais olhou pra fora, mas isso eram coisas mais sérias. E eu fico pensando, cara, e se ao invés do Trump ter essa mentalidade da política pública, ele tivesse a mentalidade executiva com Harvard, ele só chegasse, olha só, Harvard, o que você vai fazer vai ser o seguinte, eu tenho minha tropa de homens aqui, você vai botar esse cara como presidente, aí pode ser um cara interno de vocês, pode ser a Delcy Rodrigues, equivalent de Harvard, mas ela vai ser obrigada a contratar fulano, e a gente vai sair mudando
os departamentos, os tópicos de estudos da porra toda em Harvard, vai demitir as pessoas. Isso seria o approach executivo. E eu acho que ele seria muito mais eficiente, porque a gente viu, cara, essa briga do Trump com as universidades até agora não deu em nada, foi um fracasso. Sacou? Cara, a maior parte das pautas internas tem sido, né? E aí difere, cara, radicalmente do que é o externo, cara. Trump tem tido a política externa, acho que aí a essa altura do campeonato também, mesmo quem não gosta, tá? Falar, ele é um presidente com política externa mais bem sucedido há muito tempo já, cara. Há muito tempo. O currículo dele tá impecável até agora. Impecável, entendeu? Não tem cagada ainda. Ele é... Desde a Segunda Guerra, talvez, o melhor, assim. Porque até o Nixon, que teve grandes vitórias, teve reveses também. E tem coisas que são, cara, muito difíceis de analisar, entendeu? A abertura da China é erro ou acerto? Pô, tu tem que escrever 1000 páginas até você chegar a uma conclusão que seja definitiva. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso, mas pra mim o Nixon é muito foda, entendeu? A época que o Kissinger tava no Departamento de Estado era muito pica. Mas aquilo, o Nixon, a saída do Vietnã foi uma cagada. Assim, porra, Joe Biden, uma merda. Obama, uma merda. Bush, uma merda. Né? Pô, Bill Clinton. O Clinton foi suave. Ok, não foi brilhante, né? Tem controvérsia lá na Iugoslávia, etc. Ok. Porra, vai voltando, sabe? Jimmy Carter. Não, merda. Bush pai. Foi bom até, foi bom. Entendeu? Jimmy Carter. Reagan, teve os problemas do Irã, Iraque, o caralho. Assim, o governo Trump e política externa muito acima da média. Acho lógico até. Porque, se você olhar a vida dos imperadores, né? Ou melhor, o homem que predecessor dos imperadores, ele triunfou fora para poder triunfar dentro, né? Em alguma medida triunfou, mas não triunfou definitivamente. Que é o César. Não, mas eu acho que não precisa nem dele, cara. Todos os líderes romanos daquela época eram assim. Você triunfava fora e depois voltava pra triunfar dentro, que era muito mais difícil. Você recolher autoridade para você poder reformar dentro, entendeu? Então, acho que em alguma medida é natural, né? O que a gente tá experimentando, assim, acho que faz sentido. Mas é isso, o Trump tem sido muito eficiente e, cara, o que eu imagino é que isso vai continuar, sabe? A gente vai cada vez mais ter mais notícias sobre operação no México, naquela lógica de vou estabilizar além fronteira. Eu não quero anexar, eu não quero gerir, né, dia a dia, mas eu vou estabilizar a região com, enfim, Cláudio Sheinbaum quiser cooperar. É porque, assim, da mesma forma também, cara, economia mexicana e economia americana. Hoje o México é mais rico que os Estados Unidos, o México é mais rico que o Brasil só por causa dos Estados Unidos, né? Tipo assim, os ganhos de enriquecimento do México estão muito ligados lá é isso, né? Você faz uma fábrica do outro lado da fronteira. Exato. Então. O que acontece é, os Estados Unidos, por causa do NAFTA e etc., investe muito capital físico no México, e aí os trabalhadores mexicanos vão lá, trabalham, e aí todo mundo enriquece no processo, entendeu? É isso. E aí, os Estados Unidos têm muita alavanca quando vai negociar com o México, entendeu? Vou te embargar, vou inviabilizar a fábrica tal. E o Trump tem muita relação pessoal também com executivos, né? Eu não sei na ramo automobilístico, mas deve ter. Tem. Né? Desde o primeiro mandato dele, uma das primeiras prioridades dele era com o setor automotivo. Entendeu? Então, cara... O México tem coisa de petróleo também, que é muito importante pro Partido Republicano. Tem muita alavanca ali. E aí eu penso, cara, que isso inclusive é um projeto ambicioso, mas acho que é muito realístico. Porque a gente se acostumou a falar no Ocidente que... Não a gente, mas pessoas. A gente declarou guerra às drogas e perdeu. As drogas venceram. A gente pode ter perdido. Mas, sei lá, a China ganhou. Indonésia ganhou, entendeu? Singapura, uma porrada de país. Você não tem Cada dia mais você tem, né? Tipo, tá tendo o crescimento da cocaína na Ásia agora. Mas nem se compara com o Ocidente, entendeu? A Ásia venceu a guerra às drogas. Em parte é porque tá longe da coquinha, em parte é porque culturalmente é um povo mais sóbrio, né? Não tem tipo, cultura de festa, de exagero, né? Mas é aquilo, né, também. Quando você vê gráficos sobre o uso de cachaça e o uso de cigarro, nego bebe e fuma muito na Ásia, né? Eles só não usam as drogas que são ilegais. Pois é, cara. E eu coloco em perspectiva. A gente venceu a guerra ao cigarro, por exemplo, né? Estamos na guerrilha. mas assim, a gente conseguiu destruir a indústria tabagista muito, né? Então as pessoas têm muito essa confiança de a gente perdeu a guerra às drogas, então agora seu filho vai ter que cheirar na creche e tal. Não, acho que ainda não acabou. E principalmente, né? A conclusão, né? A ideia de que a gente perdeu está favorecendo muito a produção de drogas no mundo, né? Tipo assim, eu tava puxando esses dados no ChatGPT ontem. Nos últimos 10 anos, a produção de coca estimada, né? Óbvio. A real não dá pra medir, né? Óbvio. Mas a estimada triplicou. Por quê? Porque o nego desistiu de lutar. A América Latina tá cada vez mais aceitando, né? Tem muitos regimes que eram estranhamente associados a... Pô, se o Trump conseguisse destruir o tráfico de cocaína, né?
pô, seria uma puta vitória. Eu acho que cara. destruir Zerar- ia requerer umas mudanças maiores, assim, que eu acho que não tá disposto a fazer, sabe? Cara, então, uma das coisas que aumentou, assim, é direito dos cocalheiros, né? Direitos indígenas, direitos cocalheiros se amarraram e extraíram muitas concessões do governo latino-americano. Isso envolve nation building, né? Então, exato. O que reza a lenda... Por que no Chile não tem tráfico de drogas, né? De novo, isso é história, tem que pontar certo, tem que pontar errado, não sei. Eu imagino que um esquerdista sem dúvida falaria que tá errado, eu não confiaria 100% nele. Mas talvez o que eu vou falar agora não tá 100% certo. Que é o seguinte, cocaína dá na Cordilheira dos Andes. O Chile é um país da Cordilheira dos Andes. Andino. Um país Exato, andino. um país andino. Mas, na época que a cocaína tava começando, quem era o líder do Chile? Pinochet. Pinochet era famoso por fazer o quê? Matar os inimigos. Então ele só matou todo mundo. Tá. E aí os caras foram pro Peru, foram pra Colômbia, etc, e conseguiram se criar lá. Acho que isso é literalmente abertura de narcos, se eu não me engano, né? É, né? Eu Começa cheguei a- no Chile a parada. Eu cheguei a procurar um pouco sobre isso e eu vi que era meio verdade mesmo. Uhum. Enfim, eu acho que a forma mais fácil, tá? E o que eu vou falar agora não é nem um pouco fácil, mas eu acho que a forma mais fácil dos Estados Unidos conseguir destruir o tráfico de coca seria fazer um regime change na Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, botar caras que são bem flexíveis com relação a direitos humanos, que vão só perseguir duramente a produção de coca, entendeu? Mas isso é um big deal, né? Porra, isso é um projeto gigante, né? É factível? Eu acho que é. Né? Não seria a primeira vez que os Estados Unidos muda regimes na América do Sul. Eu sou muito da teoria que é isso. A gente perdeu a guerra às drogas que a gente quis, cara. Porque você não foi duro o Não suficiente. foi o suficiente. Por que os Estados Unidos perdeu e a China ganhou? O Japão ganhou, né? O Japão não tem problema de droga, né? Indonésia, cara, porra. Filipinas, sabe? É um país pobríssimo. Singapura, porra. Entendeu? Então a Ásia venceu a guerra às drogas dos Estados Unidos, não. Acho plausível, acho inclusive que essa é uma das ambições, assim, do Trump, né? E ele tem sido mais enérgico, na parar de ficar bombardeando embarcação. Embarcação que tá levando droga, provavelmente, entendeu? Mas às vezes sem muita confirmação, né? Só o drone strike ali. Pois é. Zero. Mas eu acho que isso é muito mais uma mudança de mentalidade, que era um negócio que eu tava falando da mentalidade executiva versus a de política pública. Então, eu não acho que isso é uma coisa do Trump, sabe? O Trump é escolhido por Deus. Tá ligado? Claramente é. Você não viu o tiro que ele tomou na orelha? Exato. Deveria ter se Mas convencido daquele dia. ele controla o clima no Rio de Janeiro? Controla, sabe? Mas eu não acho que é só isso. Eu acho que um sucessor do Trump, ou então pessoas no resto do mundo, podem não ter nada a ver com ele, que se adotarem meio que a mesma mentalidade, podem ter vitórias semelhantes. E o caso da operação no Rio de Janeiro foi um exemplo disso. Agora, trazendo pro Brasil, eu acho que talvez a conclusão mais interessante, assim, foi o que você tweetou aqui, cara. Esse rapaz aí, ele tem bons tweets. Pois é. @Novos Clássicos. Que é o seguinte, cara, o Hoje no Mundo Militar botou autêntico cenário de guerra no estado mexicano de Jalisco após a eliminação de El Mencho, líder do cartel, um dos mais poderosos narcoterroristas do mundo. É uma coisa bonita a cidade. Lugar turístico, né, cara? Achei bem bonita a Maria. Bem maneiro. Jalisco aparentemente era a sede do negócio, né? Então seria o equivalente ao Rio de Janeiro pro Comando Vermelho. Então, cariocas, beware. E você tweetou, para a turma que defende guerra total contra o crime organizado, vão se acostumando com a ideia. Que é isso, é tipo, cara, se você fizesse uma operação dessa contra o Comando Vermelho, PCC, porra, quem quer que seja, eles provavelmente retaliariam. E O PCC já fez isso. o PCC já fez isso. Só que a grande parada é, cara, o Estado brasileiro ele é muito mais forte do que uma organização dessas, entendeu? O Estado mexicano é muito mais forte e o delta de poder entre o México e as facções lá é menor do que o delta brasileiro. Com certeza. Lá o Estado é mais fraco do que aqui e lá as facções são mais fortes do que aqui. E mesmo assim, eles mataram o cara e os caras soltaram uma bombinha aqui, uma bombinha ali, bababá. Por enquanto, pelo menos não teve nada tão grave. Cara, sabe? É possível, cara. A gente pode fazer. Eu fiz esse tweet provocando, né? Muita gente interpretou que eu sou contra. Não, assim, eu sou totalmente a favor, entendeu? Eu acho que é assim, é day one de qualquer governo que assumir, qualquer governo sério que assumir o país e não for conivente. Mas a ideia é que você precisa se acostumar com a ideia de que, cara, As coisas não são bonitas, né? né? Vai ser meio merda, né? Assim, é isso, a cidade vai ficar um caos um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, Um mês. Um mês, esse cara vai ter um prejuízo, a casa daquele cara vai ser atacada, pode morrer gente inocente, seria horrível, né? Eu acho que torna mais legítimo toda a empreitada, sabe? Com certeza. No fim Porque aí das você... Exato. E aí pra mim a parada é justamente essa. Cara, vamos lá.
você é um governante, você declarou guerra contra o tráfico. Sim. Qual é a sua... O que embasa isso? É a ideia de que o traficante não é um criminoso qualquer. Ele é essencialmente um terrorista, um narcoterrorista. E aí, o seu inimigo, o traficante, fazer ações terroristas, tal qual explodir ônibus, explodir depósito, fechar escola, ou então matar pessoas inocentes, só comprova que ele é um terrorista, entendeu? Então, no fundo, ele tá trazendo mais legitimidade para suas ações. E aí, pra mim, o ponto é justamente esse, cara. Se você tá fazendo uma coisa que é legítima, que é o Estado tá retomando o controle do próprio território, isso é obviamente legítimo. E aí a força que tá te impedindo de fazer isso comete atos violentos, cara, você não deveria recuar, você deveria só se confirmar que você tava certo. Tipo, pensa a Segunda Guerra Mundial, sei lá, o Hitler resolveu bombardear as cidades inglesas pra causar terror nos ingleses. Os ingleses podiam ter falado, tipo, não, poxa, essa guerra está muito custosa e tal, vamos desistir e entregar a Europa pro Hitler e foda-se. Podiam ter feito isso, não fizeram. Eles, inclusive, pelo que tudo conta a história, antes dos bombardeios, os ingleses eles eram mais mornos com relação à guerra do que depois. Depois dos bombardeios, eles ficaram, caralho, esse Hitler é um filho da puta mesmo, hein? A gente tem que fuder ele. E aí eles foram lá e bombardearam os alemães 10 vezes pior do que os alemães bombardearam eles. Pra mim, a mentalidade que você tem que ter é um pouco essa, assim, sabe? Eu acho que guerra também ela só existe quando as duas partes querem, né? Então, acho que você... E, de novo, cara, a cultura de cartel no México ela é muito mais complexa. A cultura mexicana ela é muito mais pesada, né? Grave, né? Tem um certo fascínio, inclusive, com a morte, né? A gente vê isso, às vezes, sei lá, no MS-13, assim, né? A necessidade do cara se adornar, né? Meio que se mortificar, porra, com caveira, sabe? Fogo, demônio e tal. É, um dos dias culturais é o Dia de los Muertos. Exato. E isso é uma coisa muito antiga, né? Porque você é, cara... Quando a gente tá falando da matéria de Harvard, né? Culturas caribenhas lá, Mesoamérica, puta, da idade do ferro já era assim. Os caras, por algum motivo, eles desenvolveram esse fascínio pela morte. Isso vive no México até hoje. Os cartéis, então, são muito mais sérios, muito mais graves. É um país de guerras civis muito grande. É um país que já teve em guerra total, né? Tomou concessões, que teve que ceder, né? Abrir mão de boa parte do seu território, etc. Então, é um país de cultura mais grave. Eu imagino, cara, no Brasil, uma declaração formal de guerra. E aí eu vejo muito vídeo de bandido, cara. Enfim, meu Twitter tá aí pra isso, né? Enfim. Aí essa semana, por exemplo, eu tuitei também um maluco, um gordão, cara, que foi abordado pela polícia. Você viu esse vídeo? Eu vi. Um traficante obeso mórbido. Eu não sei porque não apareceu aí. Mas enfim, é isso, sabe? Esse cara aí é um bambambam do tráfico escondido em Maricá. O cara dá um gritinho, cara. Assim, uma coisa vergonhosa. A barriga do marmanjo. Bicho imenso, entendeu? Então... o narcotraficante brasileiro ele é muito diferente do narcotraficante mexicano em média. Então eu imagino que tem uns caras duros pra caralho, né? O Doc é um cara formidável e tal, né? Peixão. Peixão é um guerreiro também e tal. São caras duros. Mas boa parte do capital, do material humano com que as facções trabalham é isso, entendeu? É um gordinho que não quis trabalhar. Era meio cruel, meio filha da puta. Meio mal, assim, né? Meio bully. Aí o cara começa a vender droga e tal, mata uma pessoa na covardia, mata outra, estupro, etc. Mas é isso, essencialmente é o que é, exatamente o que você tá vendo, entendeu? É um gordinho, cara. É um gordinho. Aí o policial chega, chuta ele. Perdeu, tá preso. O cara. Ai! Faz assim, cara. Que isso? Enquanto a polícia é aquilo. Tem policiais que são gordinhos e tal? Tem. Mas, cara, tem muito policial que só é... Mano, tu consegue ver na cara, na carcaça do maluco que ele é um guerreiro, brother. E ele é mal, mano. Ele é mal, exato. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de homens maus pra fazer maldade contra os nossos inimigos, entendeu? Sempre que eu vejo alguém argumentando, sei lá, não é só porque o tráfico faz maldade que a polícia tem que fazer. Mano, eu quero que a polícia faça maldade, mano. A polícia defende o meu lado, sabe? Não. Porra. O cara é miliciano, perdão, chamei ele de comando vermelhista. Mas mesmo assim, entendeu? É bandido, porra. Mas é isso, nossa, a polícia não tem que ser malvada. Eu acho que tem, mano. Tem que ser malvado com seus inimigos, cara. Porra. Óbvio que tem que ser eficaz, né? Você não vai ficar sendo sádico de uma forma contraproducente. Agora, se precisar de um pouquinho de maldade, sabe? Ficar nessa negação de que, não, na verdade, todo policial ele tem que ser basicamente um monge. Aí, onde a PMR tinha que recrutar? Tinha que recrutar lá no Monte Athos. Porra, irmão. Sabe? Guerrilha espiritual. Entendeu? Porra, isso é um preceito muito estúpido, cara. E... Por que é muito importante frisar isso aqui, cara? Porque o negócio é o seguinte. Quando o Trump, Deus Imperador Trump, tava fazendo as operações do ICE em Minneapolis, cara, a gente viu muitos de vocês
sendo soft, cara. A gente viu muito de vocês. Ai, tadinho, aí o policial bateu num cara, espancou um cara, meu Deus. Tipo, pô, rapaziada. Caralho, se for ter uma guerra contra o tráfico, seria muito pior do que o negócio do ICE, mas muito pior. Muito pior. Tipo, não seria uma pessoa ou outra que ia tomar porrada e tal. Não, cara, ia ser uma coisa 10, 100 mil vezes pior, entendeu? Então, é aquilo, cara, tem que endurecer um pouco, cara. Endurecer a sua visão, cara, sabe? O que eu não sei se o Trump vai chegar ao ponto, porque, de novo, o Brasil, ele tá ligado na cocaína global, cara, intensamente, mas não produz. E não vende muito para os Estados Unidos, né? Dizem, né? O Brasil é fornecedor oficial da Europa e cada vez mais está tendo uma grande ascensão da cocaína no terceiro mundo. Então, na África, na África, Ásia, Índia, Oriente Médio, tá todo mundo agora sujando o nariz. E o Brasil tá excelente, tá maravilhosamente bem posicionado para fornecer para esse mercado também, que é gigante, né? Então, mas isso é do interesse americano? Nem tanto. Menos, mas talvez acabe chegando aqui, eventualmente o Lula seja obrigado a ceder, né? Concessões para o governo americano, não sei. O Brasil está mais longe também da fronteira, então não entra naquela lógica de controle também que eu falei. Até onde eu sei, é impossível crescer coca no Brasil, né? Não cresce, não cresce. E refina, faz a porra toda, só não consegue plantar. Distribui, só não planta. É basicamente isso. Assim. E aí, eu não sei se necessariamente vai chegar esse calor no Brasil. Mas se chegar, o que a gente está pedindo cara, já vai se preparando, entendeu? Sim. Vai ter umas imagens feias, ônibus queimado, família saindo correndo, afugentada. Talvez a gente passe por uma tragédia ou outra, mas eu acho que, cara, polícia brasileira, polícia, exército, sei lá, quem quiser, todo mundo, guerrilha, voluntários, todo mundo. Declaração formal. Se você é do CVzinho, você vai tomar tirinho. Eu acho que primeiro até uma leva de desistência, assim, os caras, tipo assim, muita gente só não ia querer brigar, ia mudar de vida, ia fugir, tentar fugir. Mas o Brasil tem condição de vencer, eu até comentei isso. Cara, o Estado moderno é a parada mais bizarra, mais forte já inventada na humanidade. É assim, nada tão formidável em termos de poder já foi imaginado como Estado moderno. Então ele ganha de tudo, ele só não ganha do Estado moderno maior que ele, entendeu? Sim. Então, beleza, você é o Salvador, cara, você tem total condição de destruir um Estado paralelo dentro de si mesmo. Você tem condição de destruir o México? Não, porque é outro Estado maior. Mas assim, cara, acho que o Brasil barbarizaria as facções se eu quisesse. E aí você só tem que estar preparado para não peidar, cara. Exato, é só não peidar. É só não peidar. E é isso, eu sinto que a galera do Rio, quando a gente fala com o nego do Rio, que mora no Rio, todo mundo concorda com a gente. Todo mundo. O cara fica tipo, sim, é verdade, é isso mesmo. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que mora no Rio sabe as histórias do que o tráfico faz uma facção com a outra, então um traficante faz com o outro, história que o tráfico faz com o inocente, então eles são extremamente brutais. Todo carioca deve ter chegado no WhatsApp vídeo de gore do tráfico. E é isso. Eu já falei disso várias vezes. As pessoas falaram, pessoal, você ficou traumatizado com isso. Óbvio que eu fiquei traumatizado, isso é uma porra traumatizante. Mano, corta a cabeça, abre a barriga, decepa os braços e as pernas, empilha tudo. Bota o tórax, os braços, pernas e os órgãos de dentro da cavidade, empilha assim, e bota a cabeça em cima. Esse é o tipo de coisa que esses caras fazem, sabe? E aí é aquilo. Porra, você tem um acadêmico que mora nos Estados Unidos e aí fica meio que, ai, nossa, mas isso é brutal. Cara, você tá lidando com um inimigo brutal, assim, não tem o que fazer. Coisas ruins vão acontecer. Tipo, desculpa, a culpa não é minha, não é do Estado brasileiro, de quem quer que seja o político que vai empreender essa guerra. O mundo é assim, sabe? Ou você aceita como o mundo é, ou você... É isso, você tá morando nos Estados Unidos, que é um lugar muito mais seguro, beleza, cara. Tipo, curte a tua vida aí fora do Brasil e tal. Mas, porra, cara, a gente que tá aqui no Brasil tá sujeito a esse tipo de merda, entendeu? Então, a gente vai ter que resolver. A gente tinha que falar com o nego do Ceará também, sabia? Porque, pra mim, A só na família, a pessoa. É muito evidente que nego do Rio tá muito mais disposto a botar pra fuder com o tráfico do que as pessoas do resto do Brasil. Mas é muito claro, na minha opinião. E aí eu não sei se o resto do Brasil é porque a galera é mais bobinha, porque o nego do resto do Brasil é um pouco mais bobo do que do Rio. Eu não sei se é porque falta de contato com a realidade brutal do crime, mas é isso, cara, sabe? Pô, se você ficou horrorizado com o negócio do ICE nos Estados Unidos, cara, para e sei lá, cara, repensa toda a sua visão de mundo, sabe? Mano, o mundo é um lugar brutal, o mundo é um lugar cruel, sabe? Porra, você não vive no... Caralho, um balé do Tchaikovsky aqui. Ai, meu Deus,
Como é que se fala o nutcracker em É o português? quebra-nozes. É o quebra-nozes, sabe? Tipo, não, cara, aquilo ali é balé, irmão. Sabe, o mundo real não é balé. O mundo real é a porra de um traficante esquartejando o outro, o policial esfaqueando o traficante, porra. O maluco tomando um tiro de fuzil, a cabeça dele explodindo. Esse é o mundo real. Então, tipo, tem que estar pronto pra isso, sabe? Mas enfim, É isso. é isso. Esse foi o Novos Classes Show de hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Entre no site www.novosclasses.com.br. Tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. Com Pix agora, né? Assina no Pix, vai sair um episódio novo hoje, aí você já vai lá e já assina. Deixa a gente forte no Dialeto Carioca, tem 2 planos, um de 15 e um de 30. Exato. Fora isso, nos siga no Twitter, meu @pessoa A99. Meu @novosclasses, @pessoa. Muito Valeu. obrigado. Valeu.